Pois bem, gente, continuando aqui, né? A gente vai para a parte de leitura de um banco de dados, né? Então, existem várias formas de ler um banco de dados, né? A gente vai começar trabalhando com o banco de dados e depois para a leitura. Então, aqui, ó, vamos considerar que data package igual a mass. Então, eu vou ter o pacote mass e vou pegar um banco de dados desse pacote, né? Então, aqui, ó, library mass, eu estou chamando essa biblioteca, ela já é pré-instalada, então não necessariamente precisaria, mas é um exemplo. Às vezes você instala um pacote par-glm, por exemplo. Então, se library par-glm. Se você não chamar o pacote antes, então ele é todo sequencial. Se você rodar uma função desse pacote sem antes chamá-lo, vai dar erro, ele não vai identificar. Então você tem que primeiro chamar o pacote, depois compilar os comandos desse pacote. Então aqui tem esse animals, que é um banco de dados desse pacote mas, road. Então você pode pedir o help desse banco de dados, mostra a classe desse objeto road, o nome das linhas, né, ou seja, dos indivíduos, e aqui das variáveis, das colunas. Aquele da dimensão, aquele comando length, ele só vai length, ele só é para um vetor, então ele vai dar comprimento desse vetor. E o din ele dá o número de linhas e o número de colunas, né? Então aqui, ó, primeira coisa eu acho que é importante para a gente que trabalha com banco de dados, transform, né, no road, que é o objeto, tem essa variável temp2, então ele vai transformar temp2 em temp2 ao quadrado. Então a sintaxe do quadrado pode ser o chapeuzinho ou 2. Então aqui eu coloquei só para vocês conhecerem também que esse asterisco duplo também serve como potência, né? Então ele vai transformar a variável temp no quadrado dela, tá? M, ele vai mostrar o sumário desse banco de dados. Então, para as variáveis quantitativas, ele coloca mínimo, máximo, primeiro quartil, média e mediana. Para as variáveis qualitativas, as contagens. Print M, ele mostra esse M, o sumário, porque aqui, ó, se você só compila o summary road, ele vai já mostrar o resultado. Se você atribui ao objeto M, então ele não exibe. Então você tem que pedir para mostrar o M, print M, ou simplesmente coloca o M e F5, né? Se for o clássico, e Ctrl Enter se for o RStudio, né? Call means, ele vai dar as médias por coluna. Então, se você quer todas as médias, não quer mínimo, máximo, pede só esse comando, tá? Ele também calcula row means, então você pode trocar o call por row, né, do inglês, R ou W, e ele dá a média por linha, né? ttemp, né? Então ele vai aqui uma nova variável ttemp, né, igual cut road temp breaks. Então ele vai praticamente ele vai contar de acordo com essas classes aqui, vai ser uma distribuição de frequência, né? Então ele coloca classe 22, depois 35, 60, 67. Ele vai colocando indivíduos e alocando por essa classe, né? Vocês podem colocar quaisquer classes, então fica interessante também para a gente ter essa oportunidade de construir intervalos, né? E depois plotar um histograma, por exemplo. O histograma também nos fornece essas classes, só que ele já dá com base naqueles critérios que a gente constrói a amplitude, a classe, né, e o intervalo de forma imparcial, né? Tipo, número de classes, raiz de k, né? Amplitude, raiz de n, ou então log na base 10, então tem algumas formas para especificar, né? Então ele é mais imparcial, aqui a gente já está dizendo as classes que a gente quer. Pode fazer isso com nota, né? Coloca 2, 4, 6, 8, né? Então ele vai colocar dentro daquelas classes. E aqui para exibir o ttemp, né? Levels ttemp. A gente pode colocar, né, baixa, média e alta. Então ele já vai alocar os fatores, né? Isso aqui levels é equivalente a nível, né, de ttemp. Então ele coloca baixa, média e alta, né? Poderia até colocar um acento aqui. Então ttemp ele vai exibir. Table ttemp ele vai mostrar que o table é um comando muito útil. Summary ele usa medidas descritivas, né, para quantitativas e qualitativas. Para as qualitativas ele mostra as contagens. Então se eu botar aqui table ttemp, ele vai mostrar, né, quantos tem dentro da baixa, da média e da alta, né?
Os argumentos do read.table, né, que já é um comando para ler o banco de dados, ele já mostra quais são os argumentos que você vai ter. Os principais são o nome do arquivo, se o CEP se é separado por espaço, o DES se é ponto ou vírgula, né, se tem cabeçalho, então header igual a true ou false, né, e assim vai. Então, esse comando table é muito importante, e o read.table é para que você tem um banco de dados no Excel ou TXT. Então você pode usar esse banco de dados já montado, né, em planilha eletrônica, trazer ele para um documento de texto que é mais leve e ler para o R, né? Então é muito bom. Esses argumentos de scan é a mesma coisa, né? Ele pede os argumentos dessa função scan. E a write.table é quando você vai salvar um arquivo. Então você tem um arquivo, né? Você consegue ler para o R, que é o read.table. Você tem um banco de dados curto, você pode utilizar o scan, que é para você já ir digitando. Por exemplo, vou fazer aqui um estudo aqui na turma quando tiver aula síncrona. Pegar aqui sexo, ira e idade. Aí eu pergunto, fulano, qual é o seu sexo? Masculino. Aí coloco lá um Mzinho. Próximo. Aí, idade, tal. Ira, tal. E assim eu vou continuando para preencher todo meu banco de dados de acordo com o que eu for obtendo na hora, né? É mais incomum, porque se for um banco de dados curto é até bom, mas um banco de dados grande é inviável, né? E se você pega um banco de dados no R, você monta através de scan, por exemplo, monta o banco, você pode salvar ele como TXT. Então, aqui é o nome do arquivo, né? Road, que já está no R. E você coloca aqui road.txt. Ele vai salvar no diretório que está o R, tá? Bom, então eu salvei esse arquivo road.txt e quero ler. Então comando x, eu vou pegar esse objeto x e atribuir a ele o comando read.table file road header igual a true. Ou seja, eu vou pegar esse objeto que eu salvei, né, esse txt, e vou ler agora esse txt sem utilizar o pacote. Então ele lê esse arquivo do computador, como se eu digitasse numa planilha ou num bloco de notas e já lesse de fora para o R, né? Aí essa questão do diretório também é muito importante, né? Get.wd, ele vai fornecer o diretório que está o seu computador. Então, por exemplo, se esse road.txt tiver, sei lá, em imagens e o diretório tiver em documentos, ele não vai achar. Ah, professor, mas eu salvei. Mas você tem que dizer, ó, o arquivo está nesse diretório, está nessa pasta. Vá nessa pasta, varre, e o que tiver com o nome road.txt ele vai ler. Se não tiver nada lá, ele vai dar um erro. Ou seja, cadê esse arquivo? Ele não vai detectar em todo o computador. Então, se você quiser colocar um diretório específico, por exemplo, você está fazendo a consultoria aí, prefeitura, está fazendo a consultoria para a prefeitura. Coloca uma pasta prefeitura na área de trabalho e coloca aqui 7wd, entre aspas, aí, home, barra, desktop, barra, prefeitura, fecha aspas, né? Fecha parênteses, F5 ou Ctrl Enter. Então ele vai dizer o que, ó, dentro dessa minha pasta de trabalho, prefeitura, esse vai ser meu diretório. Então o que eu for salvar ou o que eu for ler vai ser nessa pasta. Então é muito bom vocês fazerem isso se forem organizados, se tiver uma parte específica para fazer a leitura, né? Na parte de programação, muitas funções que a gente tem, né? Algumas importantíssimas. Por exemplo, aqui o x igual a 6, né? Então ela está atribuindo 6 ao objeto x. Se x maior ou igual que 5, x, se não, menos x. Então aqui ele já tem uma operação, né? um if, né? Um operador lógico. É bem intuitivo, ó. X igual a 6, ponto e vírgula, ou seja, outro comando. If, se. Aí a sintaxe é essa, if, entre parênteses, condição lógica, então, else, se não, né? Então, ó, se o x maior que 5, x maior que 5, quem é o x? 6. Então, x continua sendo x, se não, menos x. Então, se por exemplo, se aqui fosse 4, e eu rodasse essa parte, essa linha, o x ia ser menos 4, ok? Outra forma de colocar o if else é essa, ó. If else, né? X maior que 5, aí aqui coloca vírgula, o segundo argumento.
Se essa condição for verdadeira, faça isso, se não, isso, ok? Sempre nessa ordem. Ele não vai nunca trocar aqui, se não, se, não, é se não, ok? Aí aqui, ó, x igual a 10. Se x menor que 9, print sai. Else print sai 2. Então, como x igual a 10, ele vai colocar só o sai, né? Ok? Aliás, ó, se o x igual a menor que 9, sai. Como não, ele vai colocar o sai 2, né? X, aí coloca esse vetor. Aqui eu tenho a função logaritmo, que vai ser log na base e, né? Aqui ele coloca qualquer valor, né, que é x menor ou igual que zero. Então aqui vai ser menos 3,2 e esse, menos 4,5. Se existir, né, aqui já vai, a gente já vai evoluindo aqui, apesar de serem funções que vocês já devem ter visto, mas aqui a gente vai aprimorando e vendo alguns conceitos a mais. Se tiver algum valor abaixo de zero, então o x vai receber o x0 e vai receber, né, valores abaixo de zero, ou seja, valores negativos. Então, se tiver algum valor, ele vai só mostrar esses que estão abaixo de zero, né? Which x menor ou igual que zero. O que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar aonde, né? Então aqui o meu vetor x ele tem dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu colocar o x menor que zero, menor ou igual que zero, vai mostrar aqui 1 e 4, né? Então ele vai mostrar aqui exatamente isso, ok? Ele pode colocar 1 e 4 e tem uma forma também que mostra true, false, false, true, false, 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 ok? Ou ele vai mostrar todos os x que são iguais a zero, né? Então o n mostra apenas alguns, né? O all mostra todos que são x igual a zero, né? Então aqui ó, já o for. Então o if é um laço, né? É uma operação lógica e o for é um laço, né? For, while, tá? Então for i, aí a sintaxe do for. I, quem é o i? Vai ser um valor que vai estar entre 1 a 5. Se quiser colocar aqui de 1 a 20, de 1 a 10, de meio em meio, pode. É só utilizar aquele rep ou sec, né? O sec, no caso. Print i ao quadrado. Então, por exemplo, de 1 a 5 ele vai mostrar 1, 4, 9, 16 e 25, né? Então, às vezes facilita para a gente isso. Então, no caso, para o while, né? Então, eu tenho que primeiro inicializar, eu vou dizer para ele, ó, quanto é o meu i. O i é igual a 1. No for, não. No for, você já diz. O i é tanto, tá? De 1 a 5. No while, não. Então, ó, enquanto o i for menor ou igual que 5, print i ao quadrado e vai receber i mais 1. Ou seja, você tem que atualizar o contador. Porque senão ele vai entrar no laço e fica... se você não fizer isso aqui, ele vai só ficando, ó, i menor que 5, 1. Então ele vai só mostrar 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, não atualiza. Então você tem que em seguida aqui, ó, mostra 1 ao quadrado, depois o i recebe mais 1. Ou seja, o 2. 2 é menor que 5? Aí ele mostra 4. Agora o i passa a ser 3. Aí ele mostra aqui o 9, já que o 3 é menor que 5. Quando chegar no 5, ele mostra o 25. Aí, quando tiver no passo 5, né? Ou seja, o 5 vai receber 5 mais 1, 6. Ele vai ver isso aqui, ele vai entrar nessa operação lógica. 6 menor que 5, menor ou igual que 5? Não. Aí ele já não mostra nada, né? E acaba o while aí. O while acaba aí, né? Então é muito importante pra gente isso. O for, principalmente quando a gente quer fazer a varredura num vetor, numa matriz e por aí vai, tá? Outra função importantíssima é o apply, né? Argumento. Então, se a gente pedir os argumentos, o apply vai mostrar os argumentos, né? Mas os principais são esses aqui. Aqui é um objeto, uma matriz, margem. Ele vai fazer que eu até coloquei por linha, né? E margem 2 por coluna. Mas muitas vezes você quer fazer um cálculo por indivíduo, né? Por exemplo, o indivíduo tem o semestre, 4 disciplinas e tem as médias. Quero a nota por indivíduo. Esse indivíduo que teve média 7 nesse semestre, média 10, média 6. E eu posso querer fazer isso por coluna. Não, o indivíduo teve nota
sei lá, 3, 7 por disciplina de métodos computacionais, 10 em inferência e por aí vai. 10 em análise multivariada 2, ok? Então ele vai mostrar isso pra gente. E ele pode mostrar a média fun, que é a função, function, né? Pode mostrar a média, uma soma, um desvio padrão, um mínimo, um máximo, um range e por aí vai. Pode colocar uma função que você coloque na hora, né? Então ele pode colocar 1 se for par, 0 se for ímpar, né? Então você pode escrever essa função utilizando esses argumentos que eu já mostrei desse comando function, né? Então aqui, ó, apply a margem 1, você vai fazer por linha. Function, ó, se o x igual a... Se o x for maior que 0, bota logo de x, se não, 0. Então aqui já é uma função específica, ok? E criando função, né? Então aqui eu tenho a exponencial parâmetro 2, né? De que a minha densidade da exponencial vai ser essa daqui, 2 vezes e elevado a menos lambda x, né? O lambda elevado a menos lambda x, x de 0 a infinito. Então function, né? Ó, primeiro, se o x for menor que 0, 0, né? Que ela só está definida de 0 até infinito. Menor que isso, ele não vai ter ponto de densidade. Se não, né? O 2, aí vai ser a função 2 vezes esp de menos 2 vezes x, né? E retorna esse f de x. Então ele está retornando para mim a densidade da função exponencial, né? Lembre que se não colocar o return, ele vai associar o f de x ao valor que der, né? Que for dado. Mas ele não vai exibir, né? Então tem que retornar esse valor para o usuário. A dsp, né? Tem aqui a função densidade de probabilidade, né? Que aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai generalizar. Então aqui você vai colocar o x, o ponto em que o x vai estar definido, né? E o beta, ou no caso seria equivalente ao parâmetro lambda dessa distribuição, né? Que só tem um parâmetro, então ele coloca, né? Aqui o b é 2, então se você quiser colocar 3, 0,5, 1 sobre 10, você pode fazer isso. Então você pode colocar quantos argumentos você quiser na sua função, né? Então tá aqui, ó, exponencial de x igual a 3 e b igual a 2. Aí ele vai mostrar pra gente o valor dessa densidade, ok? Para integração também, ó, eu coloquei essa função, dsp. Integral dela de menos infinito a mais infinito com b igual a 2, veja só, ele vai dar o valor dessa integral, né? Que no caso é quanto seria equivalente a integral de menos infinito a mais infinito, né? Daria 1, dará 1, né? E aqui eu posso fazer isso, né? Ó, veja aqui, f1, que é a primeira, que já é com lambda igual a 2, de 0 a 2. Ele tem que estar aqui, ele está dando a distribuição acumulada para x variando de 0 até 2. E aqui de 2 até infinito. Então aqui eu tenho a probabilidade de x, né, ser menor ou igual a 2, né, menor que 2. Dado que x pertence a distribuição exponencial com parâmetro 2. E aqui ele vai estar dando a probabilidade de x ser maior que 2, né? Ou seja, 1 menos essa de cima aqui. Aí gráficos, né? Então a primeira coisa, par mthrow C23. Numa janela só ele vai colocar 6 gráficos, 2 por linha e 3, 2 linhas e 3 colunas, né? Então 6 gráficos. Então aquele que vai colocar aqui, a gente vai colocar esses gráficos, né? A morte na estrada, os motoristas, população, se é rural, urbano, tempo e o combustível. E aqui ele coloca, né, o xlab, que é um argumento do gráfico. Então aqui você coloca aqui o que vai ser plotado, no caso um box plot. O xlab é o label do x, então tem que ser uma coisa, um caractere. E aqui a border, você coloca a cor, você quer da borda desse box plot. Sex.lab, eu coloquei alguns outros argumentos que são do box plot ou do plot em si. Então vejam, eu posso ter um box plot só com todos esses argumentos, com a borda vermelha, com sex.lab, ou seja, o tamanho do eixo, o dobro, né? Sem a linha final, né? Sem os outliers, né? Se você quiser, em vez dele na vertical, você pode colocar ele na horizontal também. O eixo aqui é o comprimento dele. E aqui...
perdão, aqui é sem a linha, né, a distância interquartílica, e aqui é sem os pontos a mais, né? Então você tem várias opções, eu coloquei todas elas aí para vocês conhecerem. Se vocês pegarem esse comando tal qual, escreverem, né, no R, ele vai funcionar perfeitamente. Beleza, gente? Então é bom que vocês testem para conhecer bem esses comandos aí. Então aqui 2 por 3, aí for e de 1 a 6, né? Olha só como é prático. Road. Aí eu já estou ensinando um pouquinho da funcionalidade de ter uma lógica de programação boa, porque você ganha muito tempo, né? Então, ó, vou fazer o PyMFlow de 2 a 3, ou seja, 6 gráficos aí, ó. Para ir de 1 a 6, boxplot, road e, ou seja, ele está plotando. No passo 1 ele plota a primeira coluna, né? No passo 2, perdão, a segunda coluna. No passo 3, tal, e assim vai. E aqui ele coloca o xlab conames road e, ou seja, ele vai plotar a primeira coluna e coloca o xlab como sendo o nome da primeira coluna. No passo 3, ele vai plotar a terceira coluna, né, road, né, 3 aqui, e o nome do xlab, né, desse gráfico vai ser o road, né, o nome dessa coluna, tá? Então aqui, ó, tem outros boxplot, né? É um gráfico aqui específico, só ele mesmo. Aqui é a mesma ideia, né? Só que ele vai plotar o histograma, aqui boxplot, aqui histograma, aqui o que é norme, né? Então são gráficos bem específicos, histograma e aqui o que é norme, que é para ver se ele pertence à distribuição normal. Então ele tem que estar ali em torno daquela reta y igual a x, o que é norme, né? Que ele compara os quantis da distribuição com o quantio dos dados, para saber se vai batendo os valores. São gráficos bem úteis para a gente. Outros comandos legais, eu tenho esse banco de dados Air Query, então eu tenho o head, que é que ele vai mostrar as primeiras 10 linhas desse banco de dados. Às vezes tem um banco de dados muito grande, se eu compilar ele vai mostrar, você não consegue ver na janela do R, né, do console. Então você bota só o head, ele mostra só as 10 primeiras linhas com todas as variáveis. Você conhecer um pouquinho, né, saber se é quantitativo, qualitativo, o que se trata, né? Name, só os nomes das variáveis, a dimensão do banco de dados, a taxa, né? Não precisa nem desse pós igual a 2, só a taxa. O que é isso? Quando você lê um banco de dados, Air Query, ele tem, digamos, 20 variáveis. De uma dessas variáveis é sexo e outra idade. Se você lê o banco de dados, ele leu e você pedir a variável sexo, ele não mostra. Tem que colocar Air Query, cifrão, sexo. Se você atachar, você pede só o sexo, que ele como se desmembrasse e transformasse cada coluna em uma variável específica, né? Então aqui PyMFlow 2 gráficos. Vai plotar aqui, ó, o mês pela variável ozônio, né? Então ele vai plotar mês a mês os valores dessa medida. E aqui o boxplot, né, na segunda caixa, de ozônio em função do mês, né? Aí aqui outros comandos do par, né? Aí mfrow é aqui quantos eu quero ter, né? Então eu coloco como se fosse uma matriz as dimensões de linhas e colunas. Nesse caso aqui eu terei 4, aqui é a marginal. Eu vou ter o quanto eu quero de marginal, né? Das 4 bordas do gráfico. Porque tem gráfico que você plota no R que ele fica muito espaço para cima, muito espaço para a direita e você quer utilizar melhor. Então você pode mexer aqui, de modo que ele tem 4 argumentos, 1, 2, 3, 4. E começa de baixo para cima. Então esse argumento aqui 3, ele vai diminuir o espaço para baixo, né? Esse segundo 3 para a esquerda, ou seja, ele está priorizando o quê? O eixo X e o eixo Y. O terceiro vai ser o main, né? O título. Então é como se você não fosse botar um título, bota um espaço pequeno para deixar sem nada. E 0 à direita, ou seja, você não plota nada à direita, então não precisa deixar aquela margem branca à direita do gráfico. Sempre nesse sentido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? E MGP aqui são as quantidades de tamanho, né, que você quer colocar para cada uma dessa grade, né? O plot, então aqui ele vai colocar. Então o que é que acontece? Quando você digita esse comando aqui, dá um F5 ou Ctrl Enter, o gráfico a seguir ele vai ter essas propriedades aqui. Então eu botei 2 por 2 aqui, todos os 4 gráficos que estarão nessa área de plotagem vão ter essas características aqui. Então aqui, esse gráfico, esse e esse. Vou colocar um do lado do outro com essas características aqui. Ok, gente? Então é importante que vocês saibam disso, que às vezes
nos dá mais ferramentas e mais potencial para a gente trabalhar em menos janelas com vários gráficos. Então, em vez de um gráfico, outro gráfico, você vai salvando, salva uma janela só, dá uma maximizada, coloca 6 gráficos, sei lá, 8, 4, você ganha muito espaço, né? Outra coisa aqui, né? Mesma ideia. Aí aqui tem outros tipos de gráfico, né? Do pacote Lattice, né? Então, library chama o pacote, aí tem esse banco de dados aqui, Barley, né? Desse pacote. Aí quero saber aqui, ó, o table, ou seja, da contagem do ano pelo local, né? Então, a figura aqui igual bar chart, então é um gráfico de barras, né? Do campo pela variedade em relação ao lugar. Então, são vários gráficos aí, é bem informativo isso. E vai ser agrupado pelo ano, né? Isso aqui tudo é um gráfico só. Aí é o layout de 1 a 6, né? O nome do eixo X, as escalas que você pode colocar também. E você vai colocar a plot figura. Então você colocou toda a figura dentro, todo o comando do bar chart, né? Dentro desse objeto figura e depois só plotou. Então poderia também só colocar aqui plot, ou então tirar isso aqui da figura igual, colocar só o bar chart até aqui, né? Ele faria a mesma coisa, seria o plot, né? Para tabelas, né? Eu vou ter aqui para tabelas, eu acho que vocês não viram regressão ainda. Então eu teria aqui, ó, cadê? LM, o seu Linear Model, que ele vai descrever o comportamento, o número de mortes pelo tempo e pela população demográfica, né? Desse banco de dados Data Road. Então ele vai estimar os coeficientes do modelo, né? Vocês vão ter esses coeficientes com o teste, vai mostrar. E ele pode exportar. O Xtable é um comando muito bom, porque ele pega esse comando e exporta para o LaTeX. Então você pode colocar aqui muito bem, fazer uma tabela, exportar para o LaTeX e já dar um Ctrl+C, Ctrl+V para o LaTeX. Então é um comando bem útil. Distribuições de probabilidade, né? Por exemplo, da binomial. Combinação de 10, uma binomial, né, de parâmetro n, que é 10, e p 0,3. Então aqui, ó, choose, combinação de 10, x a x, vezes 0,3 elevado a x, 1 menos 0,3 elevado a 10 menos x. Que é equivalente à função, ó, de binômio, né? Ok, gente? Então aqui, ó, função QSUM é somas acumuladas, né, com sum. Então, cumulative sums. Então, pega esse px aqui, que é uma função, e soma. Então, seria equivalente a pegar uma função acumulada, né? Então, se eu pegar aqui, ó, cbind, ou seja, eu estou combinando por linha e coluna para o x variando de 0 a 10, vai mostrar aqui 0, 1, 2, 3 até 10, a probabilidade de cada ponto. A função acumulada, né, f de x, pela dbinômio, pelo pacote do R, e aqui a função que foi colocada aqui, tá, gente? Então aqui, ó, valores, probabilidades, e aqui significa a mesma coisa, né? Só que utilizando o pacote do R e essa função que colocamos aqui, tá? Esse objeto, não é uma função em si. Então pode plotar também o valor de x, né, em relação à probabilidade, e o valor de x com relação à acumulada. Então coloca o gráfico, fica bem legal, tá? Da mesma forma, se você quiser plotar a densidade da normal, então tem aqui, ó, d normal, né, igual a function x, que é o valor, mi sigma 2, então o log da densidade, aqui é o log da densidade, 0,5, né, menos 0,5 vezes, aí coloca toda a expressão, ele vai retornar o exponencial. Então, só colocar os argumentos dessa função de novo, ele vai mostrar o quê? Nesse comando aqui especificamente, x, o mil, sigma 2, né? Então, por exemplo, quero plotar esse gráfico. Olha só como fica legal, ó. X de menos 4 a 4, o L igual a 100, né? Que é para o gráfico ficar bem contínuo. Se colocar de 0 a 10 ou de 0 a 20, fica bem quebrado, como se fosse não dessa ideia de continuidade, né? Então ele plota esse x, que é a distribuição normal padrão, né? Com 0, 1. Aqui com a média menos 1 e 2, aqui com a média 1 e 2, né? Fica bem legal. Aqui coloca a legenda para cada figura.
E os indicadores, né, aqui referentes a cada linha. Vejam que esses indicadores aqui, vocês têm que tomar cuidado, tá? Esses indicadores aqui da legenda, você tem que tomar cuidado, porque eles têm que estar na mesma sequência. Ó. Como aqui não tem LTY, o padrão é 1, então LTY igual a 1, aqui 2 e aqui igual a 4. Se colocar aqui diferente, a legenda vai ficar errada. LWD 1, 1, 2. Tá vendo LWD aqui 2? Aqui não tem, o que não tem o padrão é 1. Tá? E aqui as cores têm que ser as mesmas cores, ó, 1, 2 e 4. Se mudar, vai dar erro na legenda, e assim vai. Né? E aqui a função pnorm, também plotagem, e as linhas dela. Então, por gentileza, escrevam esses comandos e testem, tá? Que vocês vão ficar extremamente satisfeitos com esses comandos. São bem úteis para vocês e para a gente no dia a dia. E como atividade, eu vou colocar uma atividade de dupla, tá? Que vale 1 ponto na primeira avaliação. Vai entregar na próxima terça, até as 22 horas, por e-mail. O e-mail é marcosbrandão@ufpi.edu.br. Tá? Então, vocês vão fazer esse script e me mandar por e-mail. Então, ó, fazer um algoritmo que lê um vetor e imprime um maior. Então, um vetor de tamanho n, ele vai me retornar o maior valor. Né? Dado um vetor, encontre a média, o desvio padrão e ordene as notas. Fazer um algoritmo para calcular e imprimir as primeiras potências de um número qualquer. Escreva uma função que retorna um fatorial de um número inteiro. E usar o comando para calcular a soma dos 10 primeiros termos do exponencial de x. Né? Que isso aqui é uma série que vem da série de Taylor. Né? Então, vocês vão digitar todos esses comandos que vocês viram e vão fazer mais essas atividades aqui. Tá? Todos esses, professor, todos esses, porque vocês vão utilizar durante a disciplina. Ok? E quanto à questão do prazo a gente pode ver depois. Beleza, gente? Bom, então é isso. Depois vamos para a geração de números aleatórios, que já vai utilizar esses comandos. Então, essa primeira parte ela não foi ministrada à toa. Tudo isso que a gente vai utilizar para geração, para esses comandos, né? Então, existe uma necessidade de saber esses conceitos. Porque aqui o conceito em si, a definição, ela não é tão complicada. O complicado vai ser implementar a ideia que vai ser ministrada. Ok, gente? Então é isso. À medida que as aulas forem ficando prontas, eu já vou disponibilizando.